Olá, pessoal, tudo bem com você? Olha só, por que é que pelos olhos naturais das pessoas, Deus tem filhos prediletos? Por que é que algumas pessoas, elas acreditam assim? Deus condena uns e outros não. Deus castiga uns e outros não. E as opiniões se dividem a respeito de Deus. Então, é mais fácil para Deus ele recuperar um filho quando ele é rebelde do que quando um filho ele é mimado. Por qual motivo? Porque é que na minha visão, na minha concepção, eu cheguei a essa conclusão, que é mais fácil. As pessoas dizem assim, não é nada difícil para Deus. O religioso, que ele não entende sobre as coisas de Deus, geralmente ele diz assim, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, e ele joga toda a responsabilidade de tudo que acontece na mão de Deus. Como se ele não soubesse nada, não tivesse que saber nada, não tivesse responsabilidade com nada, ele se isenta totalmente de tudo aquilo que acontece com ele. O religioso, geralmente, ele cria essa crença, esse mecanismo de defesa, porque na verdade a religiosidade existe nessa pessoa que é religiosa um mecanismo de defesa. Ela já tem uma visão sobre o espírito, sobre o espiritual, a crença religiosa que ela adquiriu, que ela não consegue captar, pegar a visão da própria vida, das próprias emoções. Ela não sabe discernir nem aquilo que ela está sentindo. O emocional dessa pessoa. Ela desconhece a respeito do emocional. Então, nas minhas conclusões, eu aprendi que é mais fácil para Deus recuperar um filho rebelde do que um filho mimado. E por qual motivo é dessa forma? Por que é assim? Primeiro, quando uma pessoa ela é sofrida, quando ela já sofreu muitas experiências na vida, você sabe que o sofrimento, ele traz um amadurecimento para quem busca aprender com os próprios erros. Mas quando uma pessoa ela é mimada, geralmente ela não vê os seus próprios erros. Ela não sabe onde erra, ela não vê onde erra. E por isso é muito mais difícil para Deus abrir os olhos espirituais de uma pessoa que ela aprendeu a ter esse mecanismo de defesa. Essa visão, essa crença. É uma forma que a pessoa aprendeu a crer em Deus. Ela aprendeu a ser assim. Hoje em dia, se você estudar bastante, você vê que nas empresas, onde contrata pessoas para trabalhar, em capitais, em lugares grandes, eles aprenderam o valor que tem as pessoas do interior, as pessoas humildes. Então, eles contratam pessoas que esteja, por exemplo, na capital de São Paulo, né? Eles contratam pessoas que vê que no currículo a pessoa é do lugar que não é de lá. Ela tá ali em São Paulo para trabalhar, mas ela não é paulista. Ela é do interior, ela é aquela pessoa humilde, ela tá ali só para trabalhar. Então tem empresa dentro de São Paulo que ele capacita essas pessoas mais humildes para trabalhar. E hoje você vê que nas empresas grandes, eles já descobriram que a maioria do desemprego não é por falta de capacitação profissional, e sim pelo temperamento das pessoas, por elas não saber conviver com pessoas. O desemprego ele foi crescendo. Não é a falta da pessoa não saber trabalhar, é a falta de lidar nos empregos, é que está acontecendo muito. Então aí eu entendi quando eu descobri que algumas empresas eles focavam dessa forma de trabalhar, né? Eu andei muito em São Paulo e eu ouvi essas histórias, que algumas empresas, eles qualificavam algumas pessoas para pegar pessoas de fora, de Pernambuco, né? De Alagoas, de lugares assim, de longe, que foram só para trabalhar, eles não são dali.
Quer dizer, eles viam que eram pessoas realmente dedicadas, eram pessoas sofridas, pessoas calejadas. Então, quando você aprende essas histórias, que o sofrimento e a falta de humildade em uma pessoa, ela atrapalha totalmente a própria visão dela, a interpretação, como é que ela se vê, como é que ela acredita, como é que essas pessoas Então, por isso as empresas hoje diz que a falta do desemprego não é por conta das pessoas não ter qualificação para ter um emprego, e sim a personalidade daquela pessoa. Como é que ela lidar em meio às pessoas? Como é que ela vai saber sobreviver naquela empresa? Como é que ela vai se achar? Então, quando uma pessoa ela é bastante qualificada, né, profissionalmente, fala 2 línguas, tem 3 diplomas, não tem o que perder, elas são tão, né, cheias de si que atrapalha na convivência, no próprio emprego. E quando uma pessoa ela já é humilde, ela já sabe que tem que se superar, que tem que aprender. Então, por isso você aprende que até pela visão, as pessoas com bastante conhecimento, elas vão aprendendo como acertar, de tanto quebrar a cara. De tanto quebrar a cara. Então, quando você lidar com pessoas que não carregam humildade, que elas não são humildes, você percebe como é difícil lidar com pessoas mimadas ou revoltadas. Mas quando essas pessoas revoltadas, geralmente elas buscam conhecimento sobre Deus, elas mudam. Elas mudam da água para o vinho. Elas começam a aprender que tem algo errado nelas. Quando elas carregam feridas, quando ela já sofreu, quando ela amadureceu, quando ela quis aprender, já o mimado é muito mais difícil. Por qual motivo é assim? Por que é assim? Um exemplo, um homem quando ele pega uma mulher, para que você entenda o que eu vou explicar aqui para você. Quando o homem ele pega uma mulher que ela foi criada com tudo, ou uma mulher pega um homem que ele foi criado com tudo, que as mães mimaram, os pais mimaram, que eles tiveram tudo, mas não tiveram que trabalhar para ter, eles tinham. Os pais davam, né? Então o pai dava àquela mulher, um exemplo, ele dava tudo àquela filha. E aquela filha quando casa, geralmente, na maioria das vezes, se são pessoas ausentes de conhecimento sobre o espírito, quando eles casam, você vai ver que um homem, quando ele pega uma mulher mimada, ele vai sofrer muito mais para se alinhar com aquela mulher, ou o homem, quando pega uma mulher mimada, ou a mulher, quando pega um homem mimado, eles vão sofrer muito mais para se alinhar, para se encontrar os dois. Por qual motivo? Porque quando uma pessoa ela é mimada, quando ela foi criada com tudo, ela não teve que trabalhar, ainda na infância, ela não sofreu nada na vida para conseguir, para se superar, para aprender. Ela só estudou, ela tinha tudo nas mãos. Quando essa mulher casa, vai ser muito difícil para o homem alinhar essa mulher. Vai ser muito difícil. Por qual motivo? Porque na visão dela, ela sempre teve tudo. Na vida dela foi tudo muito fácil. Ela teve transporte, ela teve empregada, ela teve babá, ela sempre teve tudo nas mãos. Então, como vai ser a visão dessa mulher do homem que entra na vida dela? Como é que esse homem vai conseguir alinhar essa mulher se tudo que ele fizer, na visão dela, ela vai ver aquele homem como se ele estivesse fazendo, não está fazendo mais que a obrigação dele, porque ele é homem. Ela não vai conseguir ter gratidão, porque ela não sabe o que é não ter. Ela não sabe o que é não ter. Então é muito diferente de quando o homem ele pega uma mulher que é humilde, que é simples, e é que aquela mulher, ela é uma mulher raiz, é uma mulher que correu atrás de ganhar as suas coisas, que ela teve que trabalhar para conseguir as suas coisas. Por qual motivo é assim? Porque a visão ela muda tanto com as diferenças. Por que é dessa forma?
Quando eu me casei, eu cresci trabalhando. Eu venci a minha vida trabalhando. Eu comecei a trabalhar, a tomar de conta de casa, de cachorro, né? Vender alguma coisa, ainda com meus 10 anos, meus 10, 12 anos, eu já sabia dar lucro aos meus pais. Eu cresci dessa forma. Então eu tinha tudo, porque eu também dava. Então eu não sabia o que era não ter. Assim, eu não era rica, meus pais não eram ricos. Eles eram pobres, mas na pobreza eu via que eu tinha mais do que as minhas colegas na rua, né? A gente via pela visão que as colegas não tinham aquele luxo que aparentemente eu tinha, que eu era muito pobre, humilde, meus pais trabalhavam para me dar, mas eu tinha o que aquelas pessoas não podiam ter. Então eu via que eu tinha porque eu trabalhava. Eu via porque era que eu tinha, porque eu dava. Então se eu dava, eu também recebia. Então quando você cresce com essa visão, com essa mentalidade que você tem que dar para poder você receber, você tem uma crença. Então, quando eu me casei a primeira vez, que eu não trabalhava mais na rua, né? Não trabalhava, não vendia nada, não era outro estilo de vida, totalmente, que o meu primeiro esposo chegava na minha casa com um presente para mim, um exemplo. A primeira vez, a segunda vez que isso aconteceu, eu tive muitos dilemas e muitas fases na minha vida. Mas essa foi uma que eu nunca esqueci. Quando o meu marido, na época, chegava com presentes para mim, eu ficava tentando lembrar, quando ele chegava com aquele presente, eu muito nova, 17 anos, eu ficava pensando, que data é hoje? É Natal? Tô completando o ano? Por que ele chegou com um presente para mim? E quando eu via que não era Natal, não era meu aniversário, não era data nenhuma comemorativa, e aquele homem chegava com presente para mim aquele homem era o melhor homem do mundo. Isso logo no início. Por quê? Porque eu via que eu não trabalhava. Eu não trabalhava e aquele homem chegava com roupa, com sapato para mim de presente, sem ser data nenhuma. Então eu dizia, nossa, eu até comentei com a minha mãe no começo, né? Como ele é bom, mãe, não é data nenhuma, ele chega com presentes para mim. Onde para eu ter presentes, eu fui criada trabalhando. Então eu tinha minhas coisas, mas eu sabia que eu fazia por onde merecer. Graças a Deus, que a minha mãe e meus pais me criaram nesse sistema. Tem que ter responsabilidade, tem que aguar as plantas, tem que comprar comida para o cachorro, tem que alimentar o cachorro, tem que vender, tem que comprar, tem que trocar. E eu cresci tendo responsabilidade para poder ir brincar. Graças a Deus eu fui criada dessa forma. Mas eu vi essa diferença que quando eu fui para minha casa, que eu casei, e eu via que eu estava ganhando, ganhava joias, ganhava roupa, ganhava sapato, sem ser data nenhuma, eu ficava querendo entender. Eu queria saber por quê. Então, eu dizia, nossa, não é Natal, não estou completando o ano e esse homem está me enchendo de presente. Então, porque ele é muito bom. Era assim que eu pensava. E eu fui vendo essa comparação, né? De quando você trabalha para ter, de que quando você não trabalha para ter. Quer dizer, você tem a visão, quando você já tem a experiência. Você consegue ter a visão da admiração. Nasce a gratidão ali, nasce o amor, você vê que aquela pessoa é boa, que ela tá fazendo aquilo por você sem nada em troca. Isso era no começo do relacionamento. Isso era apenas no começo do relacionamento que eu tive essas experiências. Então ali a minha crença, quer dizer, eu aprendi a ver a bondade do outro. Porque até então, quando eu estava trabalhando e tendo minhas coisas que eu precisava, eu não tinha gratidão. Eu não sabia o que era gratidão. Eu não sabia olhar para alguém e dizer, fulano é bom comigo. Não, porque eu trabalhava. Eu tinha meus deveres para poder eu ter o direito de usufruir de uma bota,
de um sapato, de uma roupa. Foi assim que eu fui criada. E é por isso que você tem que entender a diferença de uma pessoa quando ela é mimada para uma pessoa quando ela é revoltada. O mimado, por mais que você tente agradar, por mais que você dê, ele não tem como comparar. O mimado, o filho mimado, ele não tem como comparar. Ele não tem como dizer, meus pais são muito bons comigo. Porque eles não sabem qual é o sofrimento, qual é o preço que ele paga para ele ganhar alguma coisa. Então, na visão deles, os pais têm a obrigação de dar. Ele cresceu com aquela crença, com aquela visão. Para mim não me falta nada, meus pais me dão porque é obrigação. Então veja que dessa visão, uma pessoa que casa, uma mulher que casa com um homem que ele foi mimado pelos pais, que eles não sofreu, que ele não sofreu, não foi abdicado por nada, ele teve tudo, como é a visão que ele vai ter daquela mulher? Que a mãe botava a comida no prato, que a mãe dava tudo que o filho precisava, que ele não precisou de nada na vida. A crença dele, a visão dele é que a mulher tem que ser exatamente como os pais dele. Então ele vai exigir que a mulher dele tem que fazer o que a mãe fazia. Senão aquela mulher não vai prestar. Ela tem que cozinhar, ela tem que botar no prato, ela tem que servir. A visão dele para ser boa para ele vai achar, aquele homem, que aquela mulher tem que servir. Para que é que eu vou querer uma mulher? Se a minha mãe me servia, como é que eu vou ter uma esposa que não vai me servir? Você veja que em momento nenhum esse homem vai conseguir, se são pessoas que não buscam Deus, em momento nenhum ele vai conseguir ter essa visão. Ele não vai conseguir, ou ela não vai conseguir olhar para o outro e dizer, nossa, essa pessoa é muito boa comigo. Porque na visão dela isso é o natural. Ele tem que me dar, ou ela tem que me dar, ruim vai ser se não der. Se a mulher casa com um homem mimado, a mulher não fizer exatamente o que ele espera dela, o que ele deseja dela, aí é onde vai vir o problema. Aí é onde você vai ver que vai haver um dilema nesse relacionamento. Do mesmo jeito quando o homem casa com essa mulher que foi criada com os pais tendo tudo, ela não vai ter gratidão, ela nunca trabalhou, ela não sabe o que é trabalhar. Ela não viu a diferença do não ter. Então tudo que ele der, ela vai achar que a boa é ela. Ela é que é a boa, ele faz por ela, porque ela é a boa, os meus pais faziam por mim. Hoje que eu sou a sua mulher, eu dou o meu corpo a você, por que é que você não tem que fazer? Então veja que há uma contradição pela visão, porque essas pessoas, elas não viveram etapas para poder a pessoa conseguir pegar a visão de ter para o não ter. Então, é por isso que Deus explica que os filhos rebeldes, eles são mais fáceis de Deus recuperar. Porque uma pessoa, quando ela é rebelde e ela vai errando com a visão e vai sofrendo as consequências, ela vai ter mais oportunidade de ter a visão que errou. Já o mimado, como é que ele vai ter a visão que errou? Como é que ele vai ter essa visão da comparação e ele vê, se ele não vê o erro nele? Se ele foi criado com tudo, achando que era um príncipe, que era aquela pessoa com direito de fazer aquilo, que ele tinha que ser servido, que ele tinha tudo na mão, ele não vai conseguir pegar essa visão. Esse é o natural do ser humano, que Deus diz que se ele não buscar a Deus, ele não vai entender pela visão os próprios dilemas deles, as próprias emoções deles, porque eles criaram pela visão uma crença, onde, né, na verdade, essa crença que eles acreditam torna-se o quê? Um rito, torna-se uma crença religiosa. Eu me defendo daquilo que eu acho que para mim é correto. Como é errado para você? Para mim, isso foi o natural da minha casa. Eu cresci trabalhando, eu cresci aprendendo, eu cresci tendo que fazer por onde ter as minhas coisas, meus pertences. Quando uma pessoa, ela trabalha,
ela cresce tendo que trabalhar, ela tem essa visão. Já o mimado, ele não consegue ter. Já o filho mimado, ele não consegue ver que o outro está fazendo por ele algo de bom. Algo inusitado, algo que eu não esperava. Algo diferente. Eu não esperava que essa pessoa era assim. Que ela ia fazer coisas surpreendentes para me surpreender, para me agradar, porque eu sempre tive que trabalhar para ter alguma coisa. E se na minha falta, se faltou, e o meu marido me dá, que é o natural, é o normal, eu vou agradecer. Mas nem faltou. Foi o que eu pensei na época, quando eu comecei a ganhar presentes casada. Eu digo, nossa, nem tô precisando, nem tô aniversariando, nem é Natal, e esse homem tá me dando presente. É porque ele é muito bom. Era assim que era a minha visão, no início da minha vida, quando eu aprendi a viver e a ver a comparação do que é uma pessoa que tem que trabalhar para ter e uma pessoa que tem sem trabalhar. Ela não tem que trabalhar. Mas onde, na verdade, na realidade, a diferença desses fatos, eles vão mudando pela visão. Por quê? Porque as coisas, aquilo que uma pessoa ela espera de você e você não consegue preencher, ela vai lhe culpar. Ela não vai continuar com esse mesmo comportamento a vida toda. Ele vai lhe cobrar alguma coisa. Uma pessoa que falta dentro dela uma razão de viver, uma compreensão, ele vai tentando aprender pela visão. E enquanto ele não aprender, ele vai viver a vida toda dele, quando ele é mimado, principalmente, mas o frustrado também. Mas o mimado, ele vai viver a vida toda querendo entender as questões dele, as frustrações dele. Ele vai crescer com esse dilema dentro dele. E é por isso que ele vai mudando. Ora ele vai dando, ora ele vai privando, ora ele vai tirando, ele vai querendo dilemas, ele vai querendo entender o sentimento dele. A falta que ele carrega, a ausência de amor, aquela carência, ele vai querendo entender. Por isso é que ele tem essa visão, que ora ele fala mal, ora ele se vitimiza. Porque ele não tem a ciência das emoções. O que é verdadeiramente que ele sente. Ele não tem esse discernimento se ele não busca Deus, a respeito de Deus. Então Deus diz aqui em Mateus 11:21, ai de ti, Corazim, ai de ti, Batsaiba, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido, com saco e com cinzas. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que fostes erguida até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operam, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então aqui Jesus estava ensinando, se você realmente conseguisse dominar as suas emoções, sem buscar a razão, a verdadeira razão das coisas, então você se permanecia sempre da mesma forma. É isso que Deus está dizendo. Então as pessoas dizem que domina o que fala e o que sente, sem buscar esse tipo de conhecimento sobre o espiritual. Ela diz, então Deus diz, ai de ti que pensa dessa forma, porque se fosse você o responsável pelos prodígios e pelas maravilhas, você se permanecia da mesma forma. Por qual motivo? Porque se é tão bom, por que não permanece sendo bom? Por que uma pessoa ela não permanece
do mesmo jeito, com aquelas atitudes boas, com aquela visão, com aquele comportamento? Por que é que é tão bom e as pessoas vão ganhando e perdendo? Por que elas não querem buscar esse conhecimento das questões dela, da visão dela como muda? Então, quando uma pessoa ela é mimada, é muito mais difícil para ela ter essa visão, principalmente se a pessoa ela não tem bastante conhecimento. Ela não tem experiências, então ela não amadureceu, ela não encalejou, ela não sofreu, ela não enfrentou. Geralmente essas pessoas são carregadas de medo, de traumas, de ferida. Então qual é a diferença entre o temor para o medo? O amor, ele sobrepõe ao temor. O amor, ele sobrepõe ao temor. Eu tenho que temer a Deus se eu conhecer Deus. Se eu ouço a voz de Deus, se Deus me ensina alguma coisa. Então, por amor a Deus, eu respeito os mandamentos, eu sei as consequências das coisas e eu vou mudando quando eu busco. Já o temor, não. O temor que a Bíblia fala é uma pessoa que já está sofrendo. É uma pessoa que já carrega traumas e feridas. E ela está buscando pela visão se auto-superar, se auto-vencer, vencer os seus sentimentos, vencer os seus traumas, vencer as suas frustrações. Então, quando uma pessoa ela é calejada, quando ela já sofreu e aprendeu a se auto-superar, saiu de um sistema, foi para outro sistema, tentando vencer as suas emoções, tentando aprender pela visão, querendo a razão daquilo que vive, ela vai aprendendo, ela vai vencendo, ela vai criando ela vai pegando seus obstáculos. E quando você pega uma pessoa que ela já é tarimbada na vida, vivida, e ela teme a Deus e ela busca a Deus, você vê que é uma pessoa diferente, não é uma pessoa cheia de mimimi, não é aquela pessoa que é fingida, não é aquela pessoa cheia de medo, é uma pessoa que enfrenta, é uma pessoa que batalha, é uma pessoa que aprende com os erros. Mas quando aquela pessoa ela não consegue ver erro nenhum nela, você vê que é muito mais difícil de você lidar com aquela pessoa. É praticamente impossível você conseguir conviver com uma pessoa que ela acha que tem o direito de fazer tudo, mas não aceita que você faça nada. Então, como é que essa pessoa vai aprendendo? Ela vai aprendendo pela visão, ela vai se enchendo de medo, de traumas, de feridas, vai se tornando uma pessoa falsa, fingida, manipuladora, porque é a maneira que ela aprendeu a vencer pela visão. Foi a maneira que ela aprendeu a vencer pela visão. Já uma pessoa que é calejada, que ela cresceu com sofrimento, ela cresceu enfrentando e aprendendo pela visão, como é que ela tem que viver, como é que ela tem que aprender, como é que ela tem que se auto-superar. Ela não cresceu sendo mimada, contudo, ela é mais fácil para ter humildade, se buscar a Deus. Se buscar, em qualquer situação. Se uma pessoa, tanto faz ela ser ferida, como ela ser mimada. Se essas duas, qualquer pessoa, se ela tem esses traumas, mas ela não busca a Deus, ela não aprende com nada. Mas se o ferido, ele busca, ele quer saber a razão do que ele passou, ele sofreu, mas ele quer saber por que ele se sente assim, rejeitado, humilhado, um peixe fora d'água no meio da família, ele vai aprender que eu não preciso mais viver julgando. Eu não preciso viver condenando. Porque eu aprendi, Deus me ensinou, dentro do meu eu, dentro da minha emoção, que eu não preciso mais condenar. Eu aprendi com tudo que eu vivi, tudo foi muito útil, por isso Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas aquela pessoa que não ama a Deus, tudo só vai cooperar para o mal dela. Tudo vai cooperar para o mal dela. Por quê? Porque é como eu estou lhe dizendo, quando você se pega
Se você for um homem e você pega uma mulher mimada, por mais que você faça por ela, por mais que você tente ensinar a ela, ela é uma mulher que ela está acostumada desde a infância a ter tudo. Ela não sabe o que é não ter. Então ela pode ter estudado, ela pode ter se auto-superado, se graduado, mas ela não soube não ter. Então ela acha que é uma obrigação sua dar, e se você der, tá fazendo só a sua obrigação, mas ela não vai saber retribuir. Ela não vai saber ter gratidão àquela pessoa. Ela não vai nem ter a visão do que você faz por ela, porque se os pais faziam também. Se o meu pai me dava tudo, se eu nunca tive que trabalhar, se eu nunca tive que ser bom em nada para ter, eu já tinha tudo. Então eu casei, agora que eu quero que o meu marido é que faça tudo por mim, se meus pais já fizeram tudo por mim. Então ela não vai saber, é o papel dela de mulher, e aquele homem vai ter mais trabalho com aquela mulher, porque vai ser uma mulher mimada, é uma mulher que quer comida pronta, vai ser uma mulher que quer que o homem cumpra com os deveres dele, mas ela não vai saber cumprir com os deveres dela, porque ela cresceu num lar que os pais deram tudo, fizeram tudo, pagaram babá, ela não tinha que trabalhar, o papel dela era só estudar. Então, nesses casos, esses casamentos vai ser só de aparência, só de frustração. Porque em lugar nenhum que você procurar para se encaixar, se são pessoas que não buscam terapia, não buscam Deus, não teve conhecimento, não perdeu na vida, não perdeu. Não teve que sair de um casamento para outro, de um sistema para outro, para aprender pela visão, buscando a Deus qual é a razão e o sentido da vida que ela vive. Na visão dela, ela só é a vítima. Ela nunca é vilã, ela nunca faz nada, só é o que fizeram com ela. Porque ela cresceu nesse tipo de lar, nessa visão. Eu tenho que ter, eu sou tão bom, eu sou bom. Eu vim de família, que meus pais me deram tudo, me ensinaram tudo, fizeram tudo por mim. Mas a gratidão, ali você vai ver que vai reinar nessa pessoa. Ali você vai ver que essa pessoa, se for mulher, você vai ver que vai reinar a gratidão nessa mulher. E se for homem, você vai ver que vai reinar. Porque na visão daquele homem, tudo que aquela mulher está fazendo, ele está tendo a visão naquela mulher, que a mulher tem que servir mesmo. Para que eu quero mulher? Para que eu quero mulher? Então, esse tipo de pessoa que é mimado, ele vai tentar sugar a mulher de toda forma. De toda maneira, para poder ele se sentir seguro com essa mulher. Para poder ele conseguir se sentir seguro, ele tem que manipular, ele tem que dominar o setor dele. Ele não tem visão nenhuma que aquela mulher é nada para ele. Ele vai ter aquela visão que aquela mulher não é nada para ele. Ele é que é o bom. Meus pais fizeram tudo por mim, agora eu tenho que ser assim. Então ele vai pegar aquela mulher e vai dominar aquela mulher para mandar, manipular, sugar, para poder ele conseguir sobreviver com aquela mulher ali. Porque são pessoas altamente inseguras. São pessoas altamente inseguras que não aprenderam com os obstáculos, que não aprenderam a perder com nada. Não aprenderam, não souberam comparar. Só venceram na vida pela visão porque foi criado com pais que davam tudo. Então, hoje eu sou muito grata da maneira que eu fui criada na minha casa. Teve os pós e os contras. E eu fui muito grata em ter percebido que minha mãe e meu pai me criavam assim. Se eu chegar, minha mãe viajava e dizia, se eu chegar e as plantas estiverem mortas, você apanha. Se o cachorro não tiver comido, você apanha. Se a casa estiver suja, você apanha. Então eu tinha que fazer tudo. E eu tinha pessoas para ajudar, mas da mesma idade que eu, era praticamente para brincar. Ela pagava alguém para ficar comigo como companhia. Como companhia, não como responsável. Era sempre uma pessoa mais velha do que eu, mas ela jogava muito a responsabilidade em cima de mim. Porque ela já me educava para eu aprender a fazer tudo.
eu tinha que fazer tudo. Eu tinha que ir pra rua comprar comida, cozinhar comida, botar pra cachorra comer, entendeu? Estudar. Eu era uma dona de casa ainda com meus 10, 12 anos. Eu já era uma pessoa responsável. Então, quando eu me casei com o homem e disse, não trabalha, não, comigo você não precisa trabalhar, e eu via ele me dando tudo, ali eu consegui ter a visão da gratidão. Porque eu tinha minhas coisas, mas eu trabalhava. Eu era uma pessoa que eu tinha responsabilidade para poder eu ter as coisas. Para poder eu ter dinheiro, para poder ter roupa. Eu tinha antes quando eu era criança, mas quando você se conhece como ser humano, é quando você está nessa idade. Então, nessa idade eu dizia, e o meu pai ainda frisava para mim, já paga o que come. Minha filha é responsável, minha filha sabe fazer tudo. Minha filha já toma de conta de uma casa, já paga a comida. Então, para mim, aquilo era um elogio. Para mim, aquilo já era um elogio. Então, quando eu comecei a ganhar sem trabalhar, eu comecei a comparar e a ter a visão que aquele homem era bom. Porque ele me dava sem eu trabalhar. Então, eu procurava ser boa de outra forma. Vou procurar ser uma boa dona de casa, vou procurar agradar na cama, vou procurar agradar de outra forma, porque ele já me agrada com tudo. Ele já me dá tudo, me dava perfume, me dava joia, comprava coisa para dentro de casa. Então aí eu comecei a entender outro lado da vida que eu não entendia. Mas o que é que Deus diz? Quer dizer, quando uma pessoa ela não busca Deus, as coisas vão se modificando. Porque aquilo que a pessoa estava buscando em você, que ela viu que não encontrou, agora ela vai buscar em outra fonte. Em outra fonte. Quando uma pessoa ela é carente, ausente de conhecimento, cheia de feridas, que foi o caso praticamente do homem que eu casei, né? Feridas de pai. Quer dizer, ele viu que... O que foi que ele fez em casar? Para ter só uma dona de casa. Então ele não deixava eu trabalhar, não deixava eu estudar, não deixava eu malhar, dizia que ia dar tudo, mas ao mesmo tempo depois ele foi mudando, foi me vendo como nada. E aí as coisas vão se moldando, se modificando. Quer dizer, se o homem muda comigo, eu também mudo com ele. Não tem como uma pessoa se permanecer da mesma forma se o outro mudou. E porque o outro muda, é isso que Jesus estava ensinando ali. Se as pessoas elas realmente fizessem só aquilo que elas queriam, elas iam se permanecer daquela forma. Mas elas não fazem o que elas querem. Elas fazem aquilo que elas têm que fazer, porque os problemas são replicados. Se houve problema na vida dos meus pais, problemas conjugais, problemas de brigas e de conflitos, o emocional que eu adquiri na casa dos meus pais, aquelas brigas que eu vi, traição, humilhação, xingamento, o que eu vi na casa dos meus pais vai acontecer na minha casa. Não tem pra onde correr. Se eu cresci embaixo de espancamento, se meus pais me batiam, eu vou bater nos meus filhos, porque foi como eu aprendi a educar. E é por isso que Deus explica que o ser humano tem que buscar o conhecimento. Porque quanto mais eu vou aprendendo pelas minhas razões, mais ferido eu vou ficando. Porque se eu era tão bom, por que agora eu não estou conseguindo ser mais bom? Por que agora as coisas estão se modificando pela visão? Por que o meu emocional está ficando bagunçado? É isso que Jesus estava ensinando. Porque ai de ti, Cafarnaum. Era assim que Jesus dizia. Porque as pessoas não sabiam como se movimentava o espiritual. Aquilo que eu adquiri na casa dos meus pais com a visão, aquilo que eu vi lá, eu aprendi. E se eu aprendi, eu vou praticar. E por mais que eu pratique o bem para uma pessoa que não tem a visão do bem, vai vir a ingratidão. E por isso vai vir esse choque, esse conflito de pessoas que se unem sem conhecimento, sem amor, com uma razão. Ela quer encontrar um amor. Mas se já vem de pais narcisista, de conflitos conjugais, de traições na casa dele, na família dele, ele vai ver as histórias revividas.
as mesmas histórias. Quer dizer, de certa forma, hoje eu dou graças a Deus eu ter casado cedo, porque eu amadureci cedo, porque eu provei cedo desse veneno.